no mundo autista, a informação que vence o preconceito. Você já viu várias vezes eu falando isso no podcast. E por isso que a gente se esforça tanto para que a informação possa chegar e vencer o preconceito. A gente ficou muito feliz durante a semana, a gente soltou algumas charges relacionadas ao Dia das Bruxas, falando dos medos dos pais relacionados ao autismo. Medos que precisam ser vencidos ou transpostos ou superados para que seu filho ou sua filha possa ter uma condição diferente e não esperar a sorte ou o acaso ou a melhor condição. Então eu te convido a ficar aí para a gente conversar um pouco, seja pelo podcast, quando se você estiver ouvindo, ou aqui pelo YouTube. Então, vamos lá. Gente, o autismo não é fácil. Em qualquer condição, ele não é fácil. Então a gente soltou algumas situações na internet para a gente poder fomentar a discussão, a conversa. Uma das situações que a gente abordou foi: e aí, aqui na minha cidade não tem terapeutas adequados ou terapeutas que conhecem meu autismo. Gente, em cidade nenhuma você vai encontrar com facilidade. Você pode de repente encontrar com muita gente com capacitação, mas talvez não tenha expertise para lidar com o autismo. Isso porque a gente não quer entrar na celeuma, na discussão em que muitos profissionais nem querem dar o diagnóstico do autismo, tá? Porque desconhecem esse campo, esse cenário tão diferente. Apesar que o autismo está sendo conversado há muitos anos, ainda faz parte da grade dos profissionais da medicina de apenas, sei lá, 1, 2 aulas falando de doenças ou de condições relacionadas ao desenvolvimento. O autismo deve preencher 1 hora de uma aula de um aluno de medicina durante 7 anos. E para ele, de repente, ou ela avançar esse profissional, ele precisa se especializar ou ter o interesse. Então, gente, não espere que o próprio médico tenha condição de dizer pronto, que seu filho ou sua filha é autista. Não é assim que funciona. Então não adianta a gente esperar a condição perfeita. Enquanto o diagnóstico não vem, estimule seu filho ou sua filha. Isso é imprescindível que aconteça. Então tem que romper esse medo. Esse foi um dos medos que a gente abordou do Halloween. Então, medo de não encontrar um profissional adequado. Enquanto não encontra, gente, olha, atua. Uma das discussões que a gente encontrou na internet foi relacionada ao ABA. Pois é, eles mesmos não conseguem discutir assim tranquilamente, porque se você escreve método, alguém vem e briga. Se você fala metodologia, o treinamento, alguém briga. Se você escreve que é uma ciência, todo mundo fica feliz, menos alguns que não querem que seja falado assim. Sim, o ABA é um método, é uma metodologia baseada na ciência. Gostou? Então, quer dizer, por que fica numa discussão tão grande? Porque a grande discussão do ABA não é se o ABA funciona ou não, porque o ABA realmente ele tem uma intenção direcionada em controlar, modelar ou ajustar comportamentos, como qualquer outra terapia comportamental, inclusive o TCC, que é aplicado para os psicólogos. Mas é quem pode aplicar. Então, enquanto fica essa discussão de quem pode aplicar, se eu posso aplicar, a gente não consegue chegar às terapias comportamentais até o autista, porque fica conselhos brigando de um lado, fica terapeutas brigando do outro, e na verdade quem precisa da terapia é você, seu filho, sua filha. Então, quem pode aplicar é quem realmente está habilitado. Mas o problema é como é que esse método ou ciência, como que cada um quiser chamar, que esse não é o foco da discussão. O foco é saber por que o ABA não está chegando no SUS. Por que o TCC não chega no SUS? Por que de repente na sua cidade, que de repente é um grande centro, você não encontra profissionais habilitados ou disponibilidade, simplesmente nos tornando refém dos planos de saúde? E gente, pensa um trem caro. É caro fazer esse tipo de metodologia. Então, quer dizer, o ABA é fantástico. TCC também, outras, deve, tantas outras metodologias ou ciências. Gente, olha só a discussão de que fica. Então, é importante que a gente leve para todo mundo. Esse é o grande foco. Por que não chega? Não sabemos, né? Outra situação que a gente abordou durante a semana, que gerou, assim, um buzuzum,
foi a questão do Asperger. Muitos profissionais lá atrás, no começo aqui que nós estávamos conversando, né? Muitos profissionais falam assim, seu filho não é autista, no máximo ele é Asperger. Gente, me gera um desconforto quando eu escuto essas coisas. A gente está tentando aos poucos desvincular esse nome Asperger em virtude de uma situação lá do passado. E aí, sabiamente, lá em 2013, foi começar a escrever uma nova direção sobre os transtornos do desenvolvimento. E aí quiseram, assim, que a partir agora de 2022, a gente parasse de chamar esse bendito de Asperger de autismo nível 1. Esse autismo nível 1 engloba vários outros tipos de autismo de apresentação mais não tão visível, muitas vezes até sensível. Então por isso que o nível 1 engloba vários grupos de transtornos, inclusive o tal do Asperger. Então, para você que anda ouvindo por aí que meu filho é Asperger, é uma mentira que talvez você esteja contando para ti. Seu filho é autista. E quanto mais tempo você leva para aceitar essa situação, condição, mais tempo seu filho está perdendo de estimulação. É preciso que a gente entenda e mude nossa forma de ver sobre essa condição. A gente tem que parar de mentir. E nesse parar de mentir, é uma condição pré-existente para que a gente possa sair da negação para a aceitação. Como pai, vou falar para vocês com toda tranquilidade, a gente nunca aceita por completo, tá? Então, quem falar para você assim, eu aceito a condição do meu filho autista, você fica assim, certo? Então, quer dizer, claro que todos nós gostaríamos que meu filho não passasse por tantos perrengues por causa do autismo, mas o autismo faz parte dele e eu tenho que aceitar. Mas é aquela situação, eu gostaria que ele sofresse menos, não que não fosse autista. É uma coisa muito diferente na concepção, inclusive para vencer o preconceito. Eu não posso desejar contra o autismo. O autismo faz parte do que a pessoa é parte do que eu sou. É muita coisa, a gente ouve bastante da pessoa autista essas frases. O autismo faz parte de quem eu sou. Temple Grandin fala muito sobre isso. O autismo faz parte de quem eu sou. Não dá para suprimir isso. Por isso que a situação de inconformidade, não aceitação, ela é perene. Ela continua com a gente, com nós pais. Porque fomos nós que fizemos sonhos e projetos. E nenhum pai e mãe gosta de ver seus filhos de repente passando por situações que eles não podem controlar. Dói em nós. Então quer dizer, mas a gente tem que entender que o autismo é parte de quem cada um é. Então, quando a gente discute alguns assuntos relacionados a dificuldades do autismo, é preciso que você, todo mundo entenda que é preciso mudar em nós alguma coisa. E quando você, ou eu, ou qualquer um, começa a colocar o autismo como barreira, a gente aos poucos vai isolando nossos filhos. Então, esses dias atrás perguntaram, e o fone? Vamos colocar fone nos filhos para eles que eles não tenham problema com o mundo? Permita que ele e ela possa escolher o uso do fone. Já começa por aí. Porque na verdade o abafador, os fones que de repente limitam, talvez não vão ajudar o tempo inteiro o teu filho ou a tua filha. A gente não pode protegê-los o tempo inteiro. Uma das falas dessa semana foi, de repente, levar o filho ou a filha para o parquinho, para a pracinha, para eventos e não confiná-los em casa. O autismo não precisa ficar escondido, não deve ficar escondido. Então o autista, a pessoa autista, não pode ficar escondido. A gente precisa mudar bastante para que, de repente, à medida que o autismo for apresentado às pessoas, menos as pessoas vão estranhar. Mais profissionais vão ver com mais frequência a condição autista. Menos a gente vai ter diagnósticos, não dar diagnósticos por situações porque o médico não sabia. Tempos atrás eu soube de um profissional que mandou fazer exame de sangue numa criança não autista porque ele queria ter certeza se a criança estava com catapora. Muitos profissionais nem viram catapora, quiçá o autismo. Então,
A gente não pode esperar muito de todo mundo. O autismo não é fácil. Nunca vai ser fácil. E talvez seja, minto, talvez seja, se a gente parar de esconder os filhos, parar de esconder a realidade, parar de mentir pra gente. Sim, batem no peito, meu filho é autista. E daí? O autismo faz parte dele e dela. E se a gente entender isso, a gente para de se preocupar com aba. Porque se a gente está colocando o nosso filho no aba ou qualquer terapia comportamental para que ele mude, se ajuste à sociedade, para que a sociedade o aceite, a gente está cometendo um tremendo erro. O aba ou qualquer terapia comportamental, ela deve se aproximar da sua casa, da sua família, para te ajudar, para ajudar a pessoa autista a se ajudar, e não para poder responder ou ser aceito por ninguém. Eu devo ser aceito como eu sou. Verdade? Então, feliz Halloween para você e para todos nós. E dia 1º é meu aniversário, então parabéns para mim também. Tá bom? Até a próxima.